Olá, eu sou Laís Lauda, eu sou nutricionista e eu quero agradecer imensamente ao time do SET que me convidou para participar desse primeiro congresso de emagrecimento online. É uma honra para mim estar participando ao lado de profissionais de tanto renome que eu conheço e que estão aqui participando desse projeto muito interessante. Quando eu recebi esse convite, eu pensei no que eu gostaria de falar num evento como esse. E o que me veio à mente é trazer informação prática para que você pudesse já começar a modificar o seu hábito alimentar em busca do seu emagrecimento. Então eu pensei em fazer um resumo aqui dos 5 passos para o emagrecimento através da nutrição consciente. O que é nutrição consciente? É a forma com que eu denomino o meu trabalho. Tá? Eu trabalho com nutrição baseada na nutrição funcional, porém eu denominei o meu trabalho como nutrição consciente porque o meu grande objetivo com os meus clientes é torná-los conscientes da alimentação deles, das necessidades que eles têm, quais os alimentos que são interessantes para eles. Essa individualidade bioquímica que é tão importante e que a gente deve conhecer. Então é um convite que eu faço para você para se conhecer, buscar os alimentos, buscar toda a informação que você possa ter em relação à sua saúde e como os alimentos podem estar interferindo nessa melhora da sua saúde. Então vamos começar. Temos 5 passos. O primeiro deles seria abrir a sua cabeça. Tá? Como assim? Tem muitas informações que a gente vem recebendo anos a fio e que não são tão verdadeiras assim, ou que a ciência vem provando nos últimos tempos de que elas não nos trazem tanto benefício na prática. Tá? A primeira delas é em relação a calorias. Né? As calorias, a gente vem contando calorias há muito tempo. Quando eu fiz a faculdade de nutrição, a gente baseava toda a nossa prescrição em calorias. Né, o quanto a pessoa gasta de calorias e o quanto ela deveria ingerir. Mas na prática clínica, eu não consegui ter isso como uma verdade. Por quê? Porque eu via muitas pessoas que comiam pouco e não conseguiam ter o emagrecimento, e muitas pessoas que comiam muito e de baixíssima qualidade, com alta caloria, e mesmo assim não ganhavam peso. Tá? Então eu fui estudar metabolismo, que é o que realmente faz diferença na perda de peso e na diferença dessa questão de queima de energia. Tá? E que é o metabolismo? O metabolismo, na verdade, é a quantidade, né, de energia que a gente queima. Então, o nosso metabolismo, ele é composto de tudo que faz a gente gastar energia. Tá? Então, quando a gente está dormindo, a gente tem um gasto de energia. Tá? A gente chama isso de metabolismo basal. Tá? É o que a gente gasta sem se movimentar. Isso compõe em torno de 60% desse nosso gasto de energia total. Os outros 30% que a gente tem dentro desse 100%, então a gente tem 60% de metabolismo basal, a gente tem 30% de atividades físicas, de atividades que a gente faz no nosso dia, e tem 10% da termogenicidade dos alimentos. Né? Vocês já ouviram falar sobre alimentos termogênicos, então são alimentos que gastam energia, fazem a gente aumentar o nosso gasto de energia. Então, quando a gente consome eles, esse nosso gasto aumenta, né? Por isso que eles são tão famosos e tão estudados. Tá? Então, a gente pode se utilizar de estratégias para melhorar esse nosso metabolismo, esse nosso gasto de energia. Tá? Uma delas, que eu vejo que é uma das que mais faz diferença, é a atividade física. Esse aumento da atividade física é importante porque ele vai influenciar diretamente no metabolismo basal, que é aquele gasto de energia que a gente tem enquanto dorme. Né? Então, a atividade física vai modificar ele porque ela vai fazer um aumento da massa muscular. O tecido muscular é um dos tecidos no nosso corpo que mais gasta energia. Então, o aumento dele torna-se interessante para que a gente consiga gastar mais energia no cômputo geral do dia. Pensando em emagrecimento, temos que lembrar que o nosso metabolismo diminui 2% a cada década. Então, se nós não tomarmos nenhuma atitude em termos de aumentar esse metabolismo, por exemplo, aumentando a nossa massa magra, ou diminuir o consumo de alguns alimentos, a gente pode ter uma diferença bem grande em termos de ganho de peso em 10 anos. Vou dar um exemplo. Uma mulher com 30 anos que pesa em torno de 60 quilos,
se ela não modificar nada até os 40 anos dela, ela vai ganhar em torno de 23, 24 quilos. Então de 60 quilos ela vai estar pesando 83, 84 quilos. É bastante coisa. Então a gente tem que estar sempre pensando em atitudes para melhorar esse metabolismo, modificando questões da dieta, que a gente falou ali, alimentos termogênicos, atividade física e o cuidado com a saúde como um todo. Por quê? Porque, por exemplo, alterações hormonais podem mexer nesse metabolismo também. Então, você estar sendo observado por um profissional da saúde, fazer exames periodicamente, vai te ajudar bastante nessa questão de avaliar como o teu metabolismo está funcionando e como esse gasto de energia vai ser feito ao longo da sua vida. Estamos falando aí de gasto de energia, metabolismo. Como assim a caloria não importa? Vamos entender. Se a gente pegar, por exemplo, um punhado de castanha do Pará e um punhado de batata frita, a gente vai ter praticamente a mesma caloria. Mas se a gente for olhar a questão nutricional desses dois alimentos, a gente vai ver que tem diferenças muito grandes. A castanha do Pará nos traz uma quantidade de selênio muito grande, de fibras, de gorduras que nos ajudam a desinflamar, vitaminas antioxidantes, enquanto a batata frita vai ter sal, que nos incha, vai ter uma quantidade grande de carboidrato simples, que se transforma em gordura com uma facilidade também bem grande, e a gordura saturada, né, proveniente da fritura, que a gente já sabe que não é interessante, por até formação de substâncias tóxicas dessa fritura. Então, esses dois alimentos tão diferentes entre si, com a caloria igual, nos prova de que a caloria não é tão interessante. O que a gente tem que cuidar é a qualidade do alimento, tá? Isso sim vai influenciar no nosso metabolismo, tá? Então esqueçam um pouco de calorias, ficar contando calorias, olhar a caloria do rótulo de tudo, não nos traz uma liberdade tão grande em relação à alimentação, à escolha dos alimentos. É muito mais interessante que você conheça esse alimento em termos funcionais, né? O que ele te traz de bom ou o que ele te traz de ruim para que você possa fazer uma escolha mais consciente. Dentro desse assunto, eu também acho importante da gente pensar em relação a essa questão da proibição. Quando você se proíbe de consumir algum alimento ou que você recebe uma dieta muito restritiva, muitas vezes, psicologicamente, isso não funciona bem para o seu emagrecimento, tá? Isso te traz uma falta de liberdade de escolha, você não se sente bem ao consumir algum alimento que, na verdade, talvez não te fizesse tão mal assim dentro dessa dieta. Uma coisa que eu acho importantíssimo da pessoa parar e olhar antes de começar qualquer dieta é se ela tem na semana, no dia dela, fontes de prazer, atividades que tragam prazer para ela. Por que eu pergunto isso para os meus clientes? Para que a gente entenda que a gente tem fontes de prazer na vida que não só o alimento. Muitas vezes eu faço essa pergunta para o cliente e ele me responde, Laís, não sei. Né? E outras vezes respondem, quando eu saio com os meus amigos para comer, ou quando eu tenho aquele meu momento que eu como meu doce depois do almoço, enfim, a alimentação torna-se só a fonte de prazer da pessoa. Então é interessante que você olhe para o seu dia a dia, para o seu cotidiano e encontre fontes de prazer. Se você não encontrar, é importante que você consiga criá-las. Né, essas oportunidades, né, esses momentos de prazer, que você se sinta bem, para que não seja simplesmente a alimentação a sua fonte de prazer. Participando desse congresso também está a Jamile Sec, que é minha parceira, nós temos um grupo de emagrecimento e que ela fala sobre isso com muita propriedade, então eu indico que vocês procurem assistir a aula da Jamile, que ela vai esclarecer muito essa questão em relação ao prazer, às crenças limitantes e que pode ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Outra questão importante é que você vigie os seus pensamentos, né? Situações da sua vida e o quanto elas mexem com você. Né? Todos os seus pensamentos são vibrações, isso influencia diretamente no funcionamento do seu corpo. Né? Sobre isso, tem um outro parceiro meu que vai fazer uma palestra super interessante nesse congresso também, que é o Dr. Ricardo Hoffman, e que eu também indico que você assista para que
toda essa parte complementar em relação a posicionamentos, pensamentos, situações e a somatização disso tudo se torne mais simples para você e que você consiga um sucesso muito maior no seu emagrecimento. Bom, vamos ao nosso segundo passo para o emagrecimento, que seria cuidar da sua saúde. Você sabia que é do nosso intestino que sai em torno de 50 a 75% dos disparos para o nosso sistema imunológico? Sim, é de lá que sai o aviso para o nosso sistema imunológico de que existe algum invasor, um vírus, uma bactéria, enfim, que é para o nosso corpo começar a se defender de alguma coisa que está invadindo o nosso corpo. Como parte desse nosso intestino, de todo esse processo de seleção que ele faz, e de proteção da nossa saúde, existe a questão da permeabilidade intestinal. O que é isso? Na verdade, é essa barreira seletiva do que entra, que a gente absorve, e do que não entra, que a gente vai jogar fora, tá? Então, essa barreira que o nosso corpo tem no nosso intestino, para fazer essa seletividade, a gente chama de permeabilidade intestinal. E essa permeabilidade intestinal, ela pode ser sim abalada pelos alimentos que a gente consome. Tá? Um dos alimentos que tem sido mais estudados em relação à alteração de permeabilidade intestinal é o glúten, tá? Que tem sido tão discutido. O glúten, ele traz consigo uma substância chamada zonulina. A zonulina, ela quebra as nossas junções entre as células do intestino. Então, as nossas células intestinais, elas têm como se fossem uma cola, a gente chama de tight junction, são junções entre as células, que essa substância zonulina, ela entra e quebra essa junção entre as células. E isso faz com que essa permeabilidade do nosso intestino seja prejudicada. Então a gente acaba por conseguir absorver substâncias que antes a gente não conseguiria, até por uma questão de tamanho de molécula. Antes ela não passaria ali, e a partir do momento em que existe essa separação, a gente começa a absorver substâncias que a gente não deveria absorver. Substâncias produzidas por bactérias, ou simplesmente um vírus, uma bactéria, uma proteína mal digerida, e isso tudo faz com que o nosso corpo tenha que reagir, porque, enfim, entrou alguma coisa que não deveria ter entrado. Então vamos utilizar aí o exemplo, né? Você tem uma dieta aí com glúten, essa zonulina tá lá quebrando as junções do nosso intestino, a nossa permeabilidade começou a ficar alterada, e você consumiu, por exemplo, um leite de vaca. O leite de vaca tem proteínas que a gente sabe que não são digeridas pelo nosso corpo. Elas foram projetadas, na verdade, para serem digeridas pelo bezerro, né? A vaca fez aquele leite para o bezerro. Então ele conseguiria digerir e absorver todas aquelas proteínas, mas nós humanos não. Então, essa proteína mal digerida, se a gente tem aí um intestino que não está muito bem em relação a essa permeabilidade, a gente vai absorver essa proteína, tá? Mal digerida. E aí sim, nosso sistema imunológico vai ter que ser ativado para proteger o nosso corpo desse invasor, né? Ele vai ler essa proteína como se fosse um vírus, uma bactéria, enfim, alguém querendo fazer mal para o nosso corpo. E aí sim ele vai começar a disparar todos os sistemas que a gente tem para jogar para fora esse invasor. Então o consumo desse leite pode fazer com que o seu corpo aumente a produção de muco. Então esse aumento de coriza, essa obstrução de vias aéreas pelo muco, muitas vezes é o seu corpo tentando jogar para fora uma substância que ele não deveria ter absorvido. Então, muito cuidado quando a gente está, por exemplo, gripado. Colocar, por exemplo, um leite na alimentação, que é muito característico, muito cultural no Brasil. A gente tomar um leitinho quando a gente está gripado. A gente pode aumentar ainda mais a produção de muco e piorar toda essa situação. Aí a pergunta que pode vir mas se eu consumir o leite sem lactose, isso vai acontecer também? A lactose é o açúcar do leite, tá? Então não tem muito a ver com essa proteína, tá? Então a gente tem aí o açúcar, que é a parte de carboidrato do leite. A gente tem a parte da proteína, que é essa que eu tô falando, que a gente não consegue quebrar e que a gente pode fazer esse tipo de reação se o nosso intestino não estiver 100%. E tem a parte da gordura, que é o que vai diferenciar ali o leite integral, o leite desnatado, semidesnatado, tá? Então, assim, se ele for
desnatado, semidesnatado, integral, não vai interferir muito nesse processo. Se ele tiver lactose ou não, também não vai interferir muito nesse processo de reação do corpo, tá? A gente pode sim ter reações, por exemplo, uma pessoa que é intolerante à lactose, consumir esse leite e ter reações piores ainda? Claro que sim, porque se ela é intolerante, ela vai ter ainda mais as reações dessa intolerância dela, tá? Então, mas em relação à proteína, sim, a gente pode ter aí todo esse disparo de sistema imunológico por uma questão de permeabilidade intestinal alterada, tá? Então esse é um dos exemplos, mas existem muitas outras substâncias que podem estar fazendo mal pra gente por causa dessa permeabilidade intestinal alterada. Um exemplo disso é a permeabilidade alterada com o intestino, com uma população alterada. O que seria isso? É o que a gente ouve falar sobre disbiose, né? A gente está falando aqui das bactérias intestinais. A gente tem 10 bactérias para cada célula do nosso corpo, se a gente fosse ver em proporção. Então é muita bactéria que a gente tem no intestino, mas elas são super importantes para a nossa saúde. Então assim, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. O equilíbrio delas é que nos traz muita saúde, tá? As bactérias boas, elas têm substâncias anti-inflamatórias, elas são grandes produtoras de serotonina, que é aquela substância que nos traz bem-estar, que nos deixa mais calmos, baixa ansiedade, diminui vontade de comer doce. Então assim, uma microbiota, que a gente chama, que é o conjunto dessas bactérias alteradas, pode fazer com que eu aumente minha vontade de comer doce, minha ansiedade? Sim, pode, tá? A gente tem uma bactéria ruim no nosso intestino, que no caso faz os processos contrários dessa bactéria boa, então ela nos inflama mais, ela não nos ajuda na produção da serotonina, pode nos fazer alteração de humor também? Pode, tá? Então cuidar dessas bactérias intestinais é uma coisa super importante? Sim, com certeza. Em se tratando de emagrecimento, mais importante ainda. Tem estudos comprovando que a composição dessas bactérias intestinais podem alterar o ganho de gordura corporal, tá? Então existem experimentos feitos com ratos, ultimamente tem sido feitos estudos com humanos, fazendo transplante dessa microbiota. Então, por exemplo, estudo em ratos, tá? Eu tenho até um slide para mostrar para vocês em relação a isso. Se pegou 2 ratinhos gêmeos, né? E se colocou num ratinho a microbiota de um ratinho que era gordo e no outro ratinho idêntico a microbiota de um ratinho que era magro. E o que recebeu do gordinho, ele engordou, e o que era exatamente igual ao outro e recebeu a microbiota do ratinho magro, ele continuou magro. Então a influência dessa microbiota é importante com toda certeza. Em estudos em humanos isso está sendo comprovado também. Como tratar o nosso intestino para que a gente tenha uma permeabilidade boa e que tenha uma composição de microbiota boa? Então a gente tem que evitar aí alimentos mais industrializados, que tenham toxinas que possam estar alterando essa permeabilidade, diminuir o máximo que a gente conseguir da ingestão de glúten. Eu sei que é complicado, os alimentos sem glúten a gente tem um acesso um pouco mais difícil, mas tudo que você conseguir diminuir é uma boa, você não precisa cortar isso, pode simplesmente diminuir dias da semana que você consome ou a quantidade por dia que você consome já vai te ajudar bastante a fazer com que o teu intestino consiga se recuperar e ter uma permeabilidade melhor. Em relação a bactérias, a gente pode fazer reposição delas e seria interessante a gente fazer isso pelo menos uma vez por ano, ou quando a gente tiver, por exemplo, o uso de um antibiótico, de um anti-inflamatório, que a gente sabe que diminui muito a população de bactérias boas do intestino. Então os probióticos são as bactérias boas que a gente pode utilizar como forma de suplementação para melhorar essa nossa composição de bactérias intestinais. Então você pode comprar isso através de cápsulas, sachês, essas misturas de bactérias que são liofilizadas. E ao fazer a ingestão dessas bactérias, elas vão chegar no seu intestino e vão começar a se reproduzir. Para que elas estejam saudáveis e em um bom crescimento no seu intestino, é importante que a gente ingira alimentos que façam com que elas cresçam. São os chamados alimentos pré-bióticos. A base dele é fibra, tá? Essas bactérias se alimentam de fibras dos alimentos que a gente consome. O mais famoso dos pré-bióticos é a biomassa de banana verde, né? Então é a banana verde mesmo, colhida,
e cozida em panela de pressão, e ela contém ali um amido resistente que é alimento para essas bactérias. Outras fibras da dieta também alimentam essas bactérias boas. Então a fibra das frutas, aveia, linhaça, quinoa, as fibras que fazem parte, por exemplo, do arroz integral, aquela casquinha, isso tudo é alimento para nossas bactérias intestinais. E esses alimentos bons, esse amido resistente, faz com que essas bactérias façam outras substâncias que têm sido estudadas como prevenção para câncer de intestino, principalmente. Outra forma de você cuidar do seu intestino é ingerir fermentados. O que a gente conhece mais comumente é o iogurte, mas existe também o kefir. O kefir normalmente é doado de uma pessoa para outra e ele cresce ou em açúcar mascavo, ou em leite de coco, enfim. O fermentado é um alimento super interessante porque ele melhora aí o ambiente para essas bactérias, então o crescimento e a manutenção delas no intestino funciona de uma maneira muito melhor. Então, cuidando do seu intestino, você previne aí uma série de alterações aí na questão de proteção do seu corpo, né? A sua imunidade sobe. E aí existe também essa questão da permeabilidade intestinal, que ajuda você a não ingerir substâncias, não absorver substâncias que possam te intoxicar. E sempre que a gente está mais intoxicado e reagindo, a gente não consegue emagrecer muito bem, porque toda a nossa energia está voltada para essa proteção do nosso corpo. E aí a gente não consegue queimar também aquela gordurinha que a gente está querendo mandar embora. Então vamos para o nosso terceiro passo, que seria a mudança de paladar. Como assim mudar o paladar? Sim, tentar alterar a maneira com que você consome os seus alimentos. Os alimentos industrializados, por exemplo, a maior parte deles, se você for olhar lá no rótulo, está escrito glutamato monossódico. O que é o glutamato monossódico? Ele é um realçador de sabor. Então tudo que vai glutamato monossódico normalmente é muito gostoso. Tá? Então ele vai, na verdade, fazendo o que com a sua papila gustativa? Ele vai adormecendo a sua papila gustativa e com o tempo você vai sentindo uma necessidade muito maior de sal, de açúcar, de tempero que você não vai conseguir atingir utilizando, por exemplo, temperos naturais. Você vai querer consumir cada vez mais os alimentos industrializados. Então o glutamato monossódico, além de fazer essa alteração na tua percepção de sabor, ele ainda altera o metabolismo de certos neuropeptídeos que a gente tem, que nos dão saciedade. Tá? Ele diminui a nossa produção do tal do neuropeptídeo Y. O que é isso? É uma substância que nos dá saciedade. Então, quando a gente consome mais glutamato, a gente tem menos saciedade. A leptina, que é outra substância que nos faz saciar, sentir menos fome, quando a gente consome o glutamato, a gente aumenta a resistência a ela, ou seja, ela não funciona no nosso corpo quando a gente tem alto consumo de glutamato. Então, o glutamato monossódico pode alterar a sua questão de sabor, sim, mas pode alterar a sua questão de fome, e isso vai interferir diretamente no emagrecimento, porque você vai ter menos saciedade, vai ter mais vontade de comer. Então é importante que a gente avalie o que a gente está consumindo, que a gente leia os rótulos e saiba as substâncias que a gente está colocando para dentro. Isso faz parte da nossa nutrição consciente, saber o que a gente está consumindo. Tá? Então esse glutamato monossódico pode fazer até alterações hipotalâmicas, né? Mexe no nosso hipotálamo, e o hipotálamo tem diversas funções em relação até a produções aí de hormônios relacionados ao emagrecimento. Então muito cuidado com os alimentos industrializados, que além de glutamato, eles têm outras substâncias, conservantes, acidulantes, os adoçantes, os corantes. Essas substâncias todas não são muito bem identificadas pelo nosso corpo, né? Elas são toxinas. E toxinas, normalmente o nosso corpo tenta guardar em algum lugar muito seguro do nosso corpo. Um lugar muito seguro do nosso corpo é, por exemplo, uma célula de gordura. Então a gente, dentro do nosso adipócito, que é o nome da célula de gordura, a gente às vezes guarda essa substância lá dentro. E para a gente conseguir quebrar uma célula que está guardando alguma coisa que o nosso corpo tem medo, é muito mais difícil. Então você conseguir emagrecer uma pessoa que tem um alto consumo de alimento industrializado é muito mais difícil do que uma pessoa que engordou consumindo alimentos mais naturais. Então pensar sobre isso também é uma coisa interessante, né? Quando você vai consumir um alimento industrializado, você saber que aquilo pode dificultar o seu emagrecimento no futuro.
Outra questão importante que a gente deve falar em relação a mudar o paladar, a mudar essa escolha alimentar, os adoçantes. Os adoçantes foram inventados para os diabéticos, pessoas que têm dificuldade para lidar com a metabolização dos carboidratos. E começou-se a utilizar adoçantes para dietas de emagrecimento, na busca da diminuição das calorias, que a gente já falou anteriormente. Diminuição de calorias, como a gente viu, não é tudo para o emagrecimento. É muito mais interessante você buscar alimentos que trabalhem, por exemplo, a diminuição da inflamação no nosso corpo. Tem estudos comprovando que o adoçante, ele, por enganar, né, o nosso corpo, na verdade assim, nossa papila gustativa identifica que vem um carboidrato, né, que vem muito doce, porque o sabor doce do adoçante ele é muito mais doce do que o açúcar. Então a gente avisa para o nosso corpo, numa cascata aí de reações do nosso metabolismo, de que está chegando bastante carboidrato. Tá? E aí as nossas células da nossa mucosa do nosso intestino ficam muito mais prontas para absorver carboidrato. Então, na verdade, você está consumindo o adoçante na ideia de diminuir o teu carboidrato da dieta e, na verdade, você está treinando o seu intestino a absorver mais carboidratos. Então, não é um bom negócio. Qual que seria o meu conselho em relação a isso? Tirar os adoçantes. Mas, Laís, e o doce? Na verdade, a gente tem que modificar o nosso paladar, consumir menos adoçante, menos açúcar, né? Diminuir o paladar para o doce. O nosso corpo ele se renova. A cada 4, 5 anos a gente tem um corpo inteiro novo. Sim, a gente modifica todas as células do nosso corpo, inclusive os ossos. As células de mucosa, principalmente de boca, papila gustativa, a cada 7, 10 dias a gente tem uma boca nova. Então a gente tem capacidade de renovar sim, a gente tem capacidade de reeducar essas células, essas papilas, para novos sabores. Então assim, modificar o paladar da sua dieta requer essa retirada assim, desses industrializados aí que estão viciando o seu paladar, mas de experimentar coisas novas. Tem um estudo que já é bem antigo, ele é de 2004, que ele coloca que a gente só pode falar que a gente não gosta de um alimento depois que a gente prova ele 8 vezes. Então, se você provou 2 vezes e não gostou muito e nunca mais consumiu, repense. Tá? Você pode consumir esse alimento de uma outra forma. Se você consumiu ele cru, tente consumir ele cozido ou assado, enfim. Você pode estar aí descobrindo um novo alimento para você que antes você dizia que não gostava. E ele pode estar fazendo parte dessa sua dieta de emagrecimento. E sobre isso a gente já vai entrar para o próximo passo, que seria o 4. Diria, foque nos vegetais. Mas por que nos vegetais? Todo mundo fala aí dieta de emagrecimento, vamos diminuir o carboidrato, vamos aumentar a proteína. Algumas dietas, baixa a gordura, aumenta a gordura, enfim. Independente da estratégia que você for utilizar, é importante que você consuma vegetais. Eles é que têm os fitoquímicos que fazem aí as modificações grandes do nosso corpo, tá? Eles têm grandes quantidades de antioxidantes que vão melhorar a nossa imunidade. São esses fitoquímicos também que têm aquele poder termogênico, a gente falou, de aumentar o gasto de energia. E fora isso, que em qualquer tipo dessas dietas, a grande questão de formular aí um prato bom, né, em termos de vitaminas, de minerais, dos micronutrientes que a gente chama, que são as vitaminas minerais, estão nas frutas, nas verduras, nas leguminosas, nos legumes. Então é importante que você entre mais em contato com os vegetais, descubra os que você gosta mais, para que você consiga fazer tanto essa mudança de paladar, conhecer coisas novas, quanto estar adequando a sua dieta na questão de vitaminas e minerais. Tá? Por mais que você aumente proteína, reduza carboidrato, você vai estar ingerindo a quantidade de vitaminas e minerais para manter você muito bem em relação à sua imunidade e em relação a metabolismo, essa aceleração de metabolismo que a gente quer fazer para a queima de gordura. Grande parte dos fitoterápicos que a gente utiliza na forma de extratos manipulados são, na verdade, provenientes aí de verduras, de raízes, de folhas, de plantas. Então, assim, entrar em contato com os vegetais é importantíssimo quando a gente está disposto aí a fazer uma dieta de emagrecimento. Então, assim, se você
quiser entrar mais nesse mundo e conseguir adequar a sua dieta em torno de 3, 4 porções por dia de vegetais, de legumes, de verduras, com certeza você já vai conseguir diminuir a quantidade energética do seu cardápio do dia e vai com certeza aumentar o consumo de vitaminas e de minerais que você precisa para fazer todas essas reações para o emagrecimento. Então vamos para o nosso quinto e último passo desses nossos 5 passos para o emagrecimento, que seria o planejamento da sua alimentação. Você estar programado para se alimentar é uma das grandes chaves para o emagrecimento. Então você pode ter um cardápio prescrito por um nutricionista para que você se organize e lógico que quando é prescrito por um nutricionista feito para você, com certeza o seu resultado será muito melhor, porque ele vai avaliar você bioquimicamente, sinais e sintomas e vai prescrever uma dieta te tratando metabolicamente. Então, se você tiver esse roteiro por um nutricionista, melhor ainda. Se não, se você quer fazer a sua alimentação de acordo com o que você tem lido, se informado, o importante é que você esteja organizado para fazer essa sua dieta. Que você no dia anterior consiga saber o que eu vou tomar no meu café da manhã, o que eu vou levar de lanches, como vai ser o meu almoço, a quantidade de água, é uma coisa importantíssima da gente programar, que lugares eu vou estar, eu tenho que levar, tem água lá, não tem, porque o consumo de água é super importante e muitas vezes a gente não coloca no planejamento, né? Então assim, você estar em contato com o alimento que você vai consumir, você planejar essa sua dieta é uma coisa importantíssima e faz um resultado fantástico. Porque se você sabe o porquê que você está consumindo aquele alimento naquele horário, muito provavelmente o seu organismo responda de uma forma muito mais positiva. Então, planeje, compre o seu alimento, cozinhe o seu alimento. Em todo esse processo, você está colocando a sua energia, a sua vontade de emagrecer naquele alimento que vai entrar dentro do seu corpo e levar essa mensagem para todas as suas células. Então esteja programado, esteja organizado, leve sua lancheira. Isso é muito importante para que o seu resultado venha. Bom, então era esse o recado que eu tinha para passar para vocês, esses 5 passos importantes para o seu emagrecimento. Então, abra a sua cabeça, cuide de sua saúde, mude o seu paladar, foque nos vegetais e esteja planejado quanto à sua alimentação. Eu agradeço imensamente que você tenha assistido essa palestra até o final e eu me coloco à sua disposição para tirar dúvidas, trocar ideias, enfim. Eu tenho meu site que é www.laislauda.com.br, lá você consegue entrar em contato comigo e também estou à disposição de vocês nas redes sociais e tem um canal no YouTube também onde eu coloco alguns vídeos informativos. Obrigada!